Amém, queridos. Vamos conversar então um pouquinho sobre um texto da Bíblia que eu separei aqui para vocês, amém? Os papais que têm criancinhas, fiquem à vontade. Se eles ficarem muito agitados, pode dar uma voltinha com eles lá fora, pode dar água, fique à vontade para se mover. Os demais fiquem imóveis, não se mexam. Amém? Os papais estão livres, mamães estão livres para atender às necessidades das suas crianças. Gente, eu quero ler com vocês Gênesis capítulo 22. Se você tem Bíblia, deixa eu ler com você. Gênesis capítulo 22. Glória a Deus. Podemos ler? Gênesis capítulo 22, versículo 1, diz assim: E aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão, ou outra expressão é provou Deus. Essa expressão tentar aqui é provar, testar. Então, e aconteceu depois dessas coisas, que Deus testou a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele respondeu: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi, que eu vou te mostrar. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, albardou o seu jumento. Você sabe o que é albardar? Depois tu procura no dicionário. É uma palavra feia. Ele colocou a cia, colocou a cangalha, né? Acho que aqui no Nordeste seria a cangalha. Albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, que era o seu filho. Ele lascou a lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços, aos seus rapazes: Ficai aqui com o jumento, e eu e o rapaz vamos subir até ali. E havendo adorado, nós tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto. Ajuda aí o Vitório, por favor. Tomou Abraão a lenha do holocausto, pôs sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo de sua mão, e foram ambos juntos. Cutelo é faca, peixeira. Você é do Nordeste? Então Abraão pegou a lenha do holocausto, pôs sobre o Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo, a peixeira, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Fala, meu filho. E ele disse: Eu estou vendo aqui o fogo, estou vendo a lenha, mas onde é que está o cordeiro para o holocausto? Então disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim eles caminharam juntos, e vieram ao lugar que Deus havia dito, e edificou ali Abraão um altar, e pôs em ordem a lenha, arrumou a Isaque seu filho, deitou sobre o altar em cima da lenha, e estendeu Abraão sua mão, e tomou a faca, para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor bradou dos céus, e disse: Abraão, Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada,
porque agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu único filho. Então levantou Abraão os olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro, e ofereceu em holocausto no lugar de seu filho. E chamou Abraão aquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz, até o dia de hoje, no monte do Senhor haverá provisão. Glória a Deus. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu único filho, que deveras eu te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Aleluia. Então esse é um texto muito extraordinário, Gênesis capítulo 22. Bote aí, minha filha, a primeira imagem, por favor. Nós temos aqui duas situações, né? Uma promessa que o Senhor fez a Abraão foi: você será pai de multidões, você será pai de nações. Foi a primeira promessa. Bote a segunda imagem. Essa daqui é a nossa imagem principal do dia de hoje: entregue Isaque para mim. Foi a palavra do Senhor a Abraão. Então Abraão ofereceu uma imagem de como Deus Pai proveria a salvação para a eternidade, para todos nós. Amém? Então Abraão se tornou um exemplo vivo. Esse foi o ponto de fé mais alto do Antigo Testamento, o evento mais significativo do drama da redenção. Então essa imagem que você está vendo de Abraão oferecendo e sacrificando o seu próprio filho, é uma imagem dramática do Antigo Testamento, o ponto mais alto da fé, em que Abraão está oferecendo o seu único filho. E essa história de Abraão, ela aponta para Deus. Deus como sendo pai, e ele sacrificando o seu único filho em favor da humanidade para salvá-lo. Deus estava dramatizando com a própria vida, com a própria história de Abraão. O texto sagrado diz, conforme nós lemos, que Deus chegou para ele e pediu: quero que você me ofereça seu filho Isaque. Quando você lê só o capítulo 22, a gente não tem a dimensão do que é a força dessa passagem. Porque Abraão, ele era marido de Sara, mas eles não tinham filhos. E o tempo estava passando. Quando Deus fez a promessa a Abraão de que ele seria pai de multidões, ele tinha 75 anos de idade. E ele ficou feliz porque ele achava que jamais ele seria pai, ele poderia ser pai. E o grande desejo do coração de Abraão era ser pai. Ele queria filhos, não é? E infelizmente, pelo contexto familiar dele, ele não podia ter filhos. Mas o Senhor disse: contra todas as expectativas, você será pai. E aquilo sustentou o coração de Abraão, crendo de que ele seria pai. Só que os dias passaram, Abraão tinha 75, depois ele tinha 80, e nada de filho chegar. Chegou a 90, nada de filho chegar. E ele observava a sua esposa, que já tinha parado o costume das mulheres, que já estava ficando velha, não é? E a chance de que Abraão fosse pai estava diminuindo a cada dia. Mas o Senhor havia feito uma promessa. E Abraão, todos os dias que passava, cada vez mais se apresentava as condições de que aquilo que Deus prometera não iria acontecer. Mas quando Abraão completou 100 anos de idade, apareceram 3 anjos do Senhor a Abraão e disse: você lembra da promessa que o Senhor fez? Você será pai, Sara conceberá.
a história conta que Sara estava ouvindo a história de Abraão conversando com os anjos lá fora da tenda. E diz a Bíblia que a Sara riu silenciosamente. Eu não sei se você sabe, mas Deus conhece as risadas incrédulas que nós damos no íntimo das nossas cabanas. As risadas incrédulas, né? Aquelas risadas dizendo, é sério, deu vi, deu dó, deu do veio vi, deu dó. Jamais isso acontecerá, não é? E aí o anjo, quando Sara sai lá fora, o anjo diz, você riu? Ela disse, não, senhor, imagine, é isso, jamais eu iria rir do Senhor. Pois bem, dona Sara, você será mãe. Quando foi um ano depois, aquela mulher estéril, aquela mulher velha, aquela mulher com todas as impossibilidades de ser mãe, se tornou mãe. O poder de Deus veio sobre Sara e veio sobre Abraão e transformou-os de velhos em jovens. Abraão ficou tão turbinado quando Deus tocou ele, que depois que a pobre da Sara morreu, ele disse, manda outra mulher. A pobre da mulher morreu, manda outra. E o caba não deixava de fazer menino, fez uma ruma de menino, né? Morreu farto de dias, muito velho, e o Senhor disse, eu não disse que você seria pai de nações? Como que você não creu, rapaz? Quando Isaac nasceu, a porta se abriu. Quando a bênção chegou, quando a promessa chegou, tudo aquilo que estava fechado, agora vai escancarar. O nome do teu primeiro filho, aquele que você chorou, aquele que você sofreu, aquele que você orou, aquele que você teve expectativa, o nome dele será Isaac, que significa rir, significa riso. Como quem diz, eu gosto dessa palavra riso para Isaac, porque para mim ela tem dois sentidos. O primeiro é o riso da incredulidade, que diz, bom, isso que você está dizendo é tão difícil, que eu vou, isso é rir disso, jamais, o riso da incredulidade. Já o outro sentido da palavra riso aqui é, a bênção que o Senhor te deu é tão grande, que você não vai mais parar de rir. Todas as vezes que você olhar para a bênção que o Senhor te deu, você vai amanhecer o dia e você vai rir, porque aquilo estará sempre diante do Senhor, lembrando que o Senhor te fez prosperar e crescer. Você, mulher que era estéril, o Senhor transformou a sua condição. Você, mulher que era velha, o Senhor te encheu de juventude. Você, homem, que achava que não iria mais dar certo, aconteceu, porque o Senhor te fez rir. O nome Isaac é riso. E o Isaac, ele é uma figura de Jesus. Isaac é a representação de Jesus, ok? Então é como Deus está dizendo assim, eu te dei o meu sorriso. E aí o apóstolo Paulo diz, se Deus nos deu Jesus, o que é que Ele não nos dará? Se Ele não nos negou o seu único filho, o que Ele nos negaria? A resposta é nada. Se Ele nos deu Jesus, se Ele nos deu o seu sorriso, então Ele nos dará com Jesus todas as coisas. Amém, queridos? Então, essa história de Isaac, ela é o ponto alto da fé no Antigo Testamento e o evento mais significativo para dramatizar o grande amor de Deus pelos seus filhos. Amém? Grande amor de Deus pelos seus filhos. Então essa é o resumo da história de Abraão. O Senhor cumpriu a sua promessa. Eu gosto de pensar que o Senhor poderia, por que o Senhor, sabe que Deus não faz nada por acaso? Quem é estúpido? Diga eu. Mentira, você nem acredita que você é estúpido. Na verdade, você acha eu sou o bichão, eu sou muito inteligente. Mas deixa eu te contar, irmãos, nós somos estúpidos. Quando a gente está começando a ficar inteligente, a gente morre. Veja, Deus falou com Abraão, ele tinha 75 anos. A gente morre com 75 anos hoje. Quem chegar aos 75 anos é um herói. Porque, na verdade, um monte está morrendo antes. Amém? Então, com 75 anos, o Abraão ainda viveu até os 100, aprendendo sobre como crer, como depender de Deus. Amém? Como crer, como depender de Deus, como romper
as minhas impossibilidades, as minhas fraquezas, as minhas carnalidades, a minha humanidade caída. Como vencer? Abraão começou a aprender a partir dos 75 anos. Por que Deus deu Isaac aos 100? Porque o Senhor queria dizer o seguinte: quem vai fazer sou eu, não é você. Enquanto você achar que é você que faz, então você vai apanhar, vai sofrer um bocado, até você chegar aos 100. E quando chegar aos 100, você vai dizer: de fato, eu não posso, de fato, eu não consigo. Aí Deus diz: é nós. Você sabe que quando alguém está morrendo afogado, normalmente a pessoa se bate se ela não souber nadar. Ela se bate. E os bombeiros que vão salvar, eles não se aproximam, porque de repente a pancada que aquela pessoa dá pode bater no bombeiro. Então ele tem que ter uma estratégia de ir por trás, ter um jeito para escapar das pancadas que aquela pessoa está dando. Às vezes Deus não vai poder muito se aproximar de nós, porque a gente está dando muita pancada na água, entende? Então Ele está dizendo: que hora que você vai parar? Porque na hora que nós paramos de bater na água, é a hora que nós começamos a crer e entender que não sou eu, mas o socorro vem de fora. O socorro não está aqui, ele está vindo. Então eu preciso... Abraão teve que viver dos 75 aos 100 anos para aprender essa lição. Ei, Abraão, sou eu que faço a promessa e sou eu que faço cumprir. Teu trabalho é crer. Amém? É um tipo de dependência que a gente vai aprendendo a ter com o Senhor ao longo do tempo, ao longo da vida. Porque a vida vai pregar muita coisa para nós, dizendo: escuta, não vai funcionar, não vai dar certo, ferrou, babou, não tem esperança, não tem expectativa. E aí a gente vai ter que se lembrar: quem fez a promessa? Amém? Quem foi que fez a promessa? Porque o que fez a promessa é poderoso para cumprir. Você sabe, Abraão creu que ele subiria a montanha com seu filho, e ele disse: nós vamos ali adorar. E o Senhor disse: eu quero que você sacrifique o seu filho para mim. E ele deixou os moços e disse: nós vamos ali adorar, e havendo adorado, tornaremos a vós. Abraão sabia que Deus havia chamado ele, disse: eu quero que você sacrifique o seu filho para mim. Ele sabia que o seu filho iria morrer. Mas o que era que ele cria? Ele cria que ainda que meu filho morresse, ele ressuscitará. Ele ressuscitará o meu filho, porque ele fez a promessa de que eu seria pai de multidões. E Abraão é o fruto do meu ventre. Ele será aquele que Deus vai usar para me dar multidões de filhos. Então Abraão cria que mesmo que a morte chegasse, Deus iria ressuscitá-lo, porque o que fez a promessa é poderoso para cumprir. Então, amados, hoje nós precisamos aprender muito essa lição de Abraão. Em que ponto da nossa vida nós aprendemos a desenvolver fé? Em que ponto da nossa vida nós dependemos de tudo aquilo que nós fazemos? Deus esperou Abraão ficar velho para se manifestar a Deus. Será que nós vamos precisar ficar com a bengalinha na mão para a gente descobrir que Deus é Deus, que Deus é Senhor, de que Ele é provedor, ou se nós vamos aprender um pouquinho antes? E uma vez, pouquinho antes, o Senhor vai ter a oportunidade de nos dar o sorriso. Ou seja, você vai conseguir enxergar a vida de uma outra perspectiva. Você vai ver sorriso na vida. A vida vai sorrir para você. Amém? Então, muito preciosa, irmãos, essa história de Abraão. Mas eu quero abordar aqui, já que é culto de família, eu quero abordar aqui algumas situações. Então, a primeira imagem que eu queria mostrar para vocês é que isso aqui é o drama da redenção de Deus. Isso aqui é o drama de Deus salvando a humanidade, e Ele está dramatizando na vida do Abraão. Amém? Esse monte que Deus mostrou a Abraão, o Monte Moriá, é o mesmo monte que Jesus iria ser crucificado 2000 anos na frente. Em João capítulo 8, Jesus estava discutindo lá com os religiosos, e eles estavam dizendo: nós somos filhos de Abraão. Aí Jesus disse: vocês não são nada, vocês são lá filhos de Abraão. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me amariam, porque Abraão viu o meu dia e alegrou-se. Aí os homens disseram: vejo que tu tens demônio, você é doido. Abraão morreu faz muitos anos, tu não tens 50 anos, como que viste Abraão? Aí Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu já era, meu amigo, eu sou. Então eu não existirei nem eu existir, eu sou, é o tempo presente eterno.
Antes que Abraão existisse, eu sou. Não é eu era e nem eu serei. Eu sou, eterno presente. Então, a Bíblia fala que Jesus estava dizendo que Abraão viu o meu dia e ficou muito alegre. E alegrou-se. Irmãos, eu quero que você perceba o seguinte. Abraão subiu com o seu filho. Agora eu quero que você entenda o tamanho do amor que Abraão tinha pelo seu filho. Irmãos, nós não temos coragem de sacrificar nem o nosso gato. Não é não? Às vezes os gatos estão matando nossos filhos. Com poeira, com pelo, com caatinga, com doença. Não é não? O gato é o bicho mais saudável do mundo. Está vendo? Sabe por que vocês estão defendendo aqui os gatinhos? Porque vocês são doidos por eles. São doidos, e o bicho conquista a gente. Eles são safados, eles chegam com aquela zoada, aquele negócio, aquele rabinho lá, não sei o quê. E a gente fica todo derretido por ele. A gente não tem coragem de sacrificar o gato. Ainda que esse gato esteja causando doença. Não, um bichinho. E a gente mantém o bichinho. Agora você imagine Abraão, o seu filho desejado por 25 anos, o seu filho milagre, a grande paixão, o grande amor de sua vida. O Senhor chega um dia para Abraão e é provável que Isaac tinha 33 anos. A gente sempre pensa que Isaac tinha 17, mas é provável que ele tivesse 33, porque ele era uma figura exata de Jesus, e Jesus morreu aos 33 anos de idade. Então, provavelmente, ele, quando fala rapaz, era um rapaz já um pouquinho crescido. Então, Abraão tinha um amor e uma paixão por aquele menino como nada mais no mundo ele tinha. O mundo de Abraão era Isaac. Não havia muita coisa além do Isaac. As riquezas do Abraão, besteira. E Abraão era muito rico. Mas comparado ao seu filho Isaac, desprezava as riquezas. O Isaac era o seu grande tesouro. Então Deus chega, uma certa noite, e diz: Abraão, você me ama, amo? Quero que você sacrifique o Isaac para mim. Sabe o que Abraão faz? Ele arrumou o seu jumento, como a Bíblia fala aqui. Albardou o seu jumento. Chamou lá uns empregados e disse: vamos ali adorar. Ele disse para Sara: eu vou ali adorar. Ele só não disse que tipo de adoração era, que tipo de oferta era, que tipo de sacrifício era. Porque se ele tivesse dito, a Sara tinha metido a peixeira no Abraão e disse: você vai levar meu filho é nada. Nós vamos entrar no pau é agora, irmãozinho. O jiu-jitsu que você ensina aí para os seus valentes, eu aprendi tudinho só vendo. Você vai comer mingau hoje, meu amigo. Vai levar meu filho uma ova que você vai. Mas o que ele disse para sua esposa foi: eu vou ali adorar. Amados, o mais elevado nível de adoração que alguém pode oferecer a Deus. O mais elevado nível de adoração. Eu vou ali adorar. Amém? Então essa é a história de Isaac para nós. Isaac amava muito seu filho. Agora eu queria que você observasse algumas coisas. A primeira é que é pela primeira vez que aparece aqui a palavra teste na Bíblia. Primeira vez. Abraão estava sendo testado por Deus. Aqui aparece a primeira vez a palavra teste. A palavra prova. Primeira vez que aparece na Bíblia. Geralmente, quando aparece a primeira palavra na Bíblia, aquela palavra apareceu pela primeira vez, ali tem todo o contexto para você entender o que é que significa prova. O que é que significa teste. As pessoas normalmente dizem: Deus está me provando, Deus está me testando, e às vezes é uma coisa tão boba. E a gente diz: Deus está me provando. Gente de Deus. O que é que significa teste? O que é que significa prova? A primeira vez que Deus usou a palavra prova, teste, na Bíblia, foi nesse contexto aqui. Era um pai apaixonado pelo seu filho, entregando ele a Deus.
Ah, meu pai, que teste dos testes é esse? Sim ou não? Então, quando a gente disser assim, estou sendo testado, cala a boca, irmão, porque comparado ao que Abraão, o que de fato significa a palavra teste, por favor, isso é lá teste. Amém? A gente está passando só uma lombriga se mexendo na barriga, a gente diz que estamos sendo provados. É uma lombriga que se mexeu, irmão. Estou sentindo uma gastura, não é? É a TPM, estou sendo provado. Que é a TPM, irmão? É a TPM. Passar aquela semana ali, volta tudo normal. Isso não é prova, não é teste. O teste, meu marido, não, irmão, é mais. Amém? Então, quando a Bíblia apresenta a primeira vez a palavra teste, é aqui. É um pai amando seu filho, rasgando, dilacerando o seu coração e entregando-o a Deus em oferta e em sacrifício. Vocês viram no final da nossa leitura o que foi que Deus disse para Abraão depois que ele foi aprovado no seu teste. O Senhor diz: jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu único filho, que deveras eu te abençoarei. Aquela oferta de Isaac, aquele sacrifício, aquela prova, o Senhor disse: cara, não foi a janela do céu que foi aberta, foi os portais eternos que foram abertos. Eu juro pela minha vida, disse o anjo, que eu vou te abençoar, deveras te abençoar, muitíssimo, grandissimamente. Eu vou multiplicar a tua semente, como são as estrelas do céu e como são a areia da praia do mar. A tua semente vai possuir as portas do teu inimigo. Eu quero que você preste atenção nessa promessa aqui. Os teus filhos vão possuir a porta dos teus inimigos. Sabe o que é que nós estamos experimentando hoje? São os nossos filhos. Eu falo nossos filhos no sentido da nação brasileira, os filhos do mundo. Eles estão caindo, mortos, às portas do inimigo. Eles não estão conquistando os inimigos, eles estão caindo, mortos, às portas do inimigo. Percebe? Ou seja, os nossos filhos, eles não estão valentes, nem protegidos, guardados por Deus, diante do inimigo. Eu tive uma conversa esse final de semana com uma família, e nós ouvimos tantos relatos. Uma mãezinha narrando a dificuldade, os problemas que ela está enfrentando com seu filho, e uma outra contando sobre as situações que estão acontecendo no colégio, os pais dizendo, acerca de um menino de 15 anos, eu não sei mais o que fazer. 15 anos de idade. Os pais não sabem mais o que fazer. O que é que está acontecendo? Filhos que estão sendo derrubados na porta do inimigo. Eles não estão cumprindo na vida deles a promessa que o Senhor disse: eu vou fazer com que os teus inimigos caiam. Não é você que cairá diante dos seus inimigos, é os inimigos que cairão diante dos seus filhos, porque eles serão poderosos na terra, porque você foi capaz de fazer uma grande oferta, um grande sacrifício, uma grande negação por mim. Você provou que me ama, e por causa disso, os teus filhos possuirá a porta dos seus inimigos. Então hoje nós temos, amados, condição de muitas famílias que estão perdendo os seus filhos. E segundo o texto que nós estamos vendo, isso está acontecendo porque nós não estamos desenvolvendo aquela capacidade de ofertar ao Senhor os nossos filhos. Amém? Não somos capazes de dar ao Senhor os nossos filhos. Nós queremos os nossos filhos para nós. A promessa de Deus é que os nossos filhos conquistem a porta dos nossos inimigos. Hoje o sacrifício que os pais estão tendo que fazer para preservar os seus filhos das drogas, para preservar os seus filhos dos crimes, para fazer com que os meninos tenham minimamente o interesse de estudo, de se tornarem homens,
é sem comparação, é sem precedente. Uma crise de homens do tamanho do mundo. Eu estava dizendo para um deles esses dias sobre a diferença de filmes que acontecia no meu tempo e dos filmes que acontecem hoje. De todos os filmes que você assistir, só vai ter bandidolatria. Idolatria a bandido. Tudo que você assistir. É o tráfico não sei das quantas, é a vingança não sei de quê, tudo. É só bandido. Se você assistir 10 filmes, é bandidos de manhã, bandido meio-dia, bandido de noite, bandido no café da manhã, bandido no meio-dia, bandido à noite. É só bandido, você só vai ver bandido nos filmes que são postados e colocados hoje. Quando eu era criança, assistia Van Damme. Van Damme usava aquela calça bem aqui, não sei se vocês lembram. Eu sou do tempo do Van Damme, Chuck Norris, Braddock. Sou desse tempo. Crocodilo Dundee, você não sabe o que é corra boa, não é? Sou do tempo do Crocodilo Dundee. Então a diferença dos filmes qual foi o nome que eu falei? Da calça aqui, o Van Damme. Van Damme se envolveu numa situação lá. Ele e o amigo dele estavam fazendo coisa errada. Foi preso. O amigo resgatou Van Damme. Van Damme foge. Vai botar sua barraca na floresta. Porque está fugindo da polícia. Nisso tem uma empreiteira querendo comprar as terras daquela região. E tem uma mulher viúva com 2 filhos. E os homens querem porque querem tomar as terras daquela mulher, que foi herança do seu esposo, que foi aquilo que eles construíram ao longo da vida. Ela tem 2 crianças e ela está solitária. Então, os bandidos vêm para ameaçá-la, para tocar terror, e para dizer, você vai ter que assinar o contrato, tem que vender, porque o nosso empreendimento é rico, não sei o que, eu não vou vender, a minha terra é a terra dos meus filhos, não vou vender. E aí eles entram para a violência, começam a espancar, furar, derrubar, mexer no carro. Quem aparece? Van Damme. E o Van Damme dá um cascudo num, chute na bunda do outro, e as brigas vai, briga vem, briga vai, briga vem. E de repente os bandidos dizem, não posso. Um sai com a perna quebrada, o outro sai com o olho roxo. E a mulher olha para Van Damme e fica como? Vai embora da minha casa. Não quero te ver. E o coração. Não quero te ver, ok? E ele vai embora. Não, não vá. Não precisa dormir na floresta. Eu tenho um celeiro. Mas o Van Damme é homem. O que ele faz? Quanto custa o celeiro? Não quero dormir de graça. Então ele paga o celeiro e se torna o guardião daquela viúva e das suas 2 crianças. E os bandidos vão ter que ver ferro, meu amigo, para poder tomar as terras daquela mulher, porque ele não vai deixar. É uma bela história. No final da história, a mulher está cheio de coraçãozinho nos olhos. Meu Deus, meu herói. Ele se entrega e diz, eu quero ser preso. E ela diz, mas volte que eu te espero. Porque eu tenho que cumprir a lei. Eu sou bandido, eu fiz coisa errada. Me prenda. Ela diz, vai, eu te esperarei o tempo que for necessário. Aí nisso ele vai saindo preso no portão, a criancinha corre, abraça ele. E assim o filme se encerra. E então você imagina o quê? Os capítulos seguintes. Em algum momento ele vai sair da prisão, até porque ele ganhou alguns pontinhos, porque matou os bandidos, porque não deixou que aquela família fosse injustiçada. Então ele fez uma boa ação, então sua pena será reduzida. Escuta, os nossos filmes de hoje contam isso? Não.
Existe o homem herói? Não, é tudo bandido. É tudo bandido. Não existe o homem com a imagem de que eu sou o salvador da minha mulher. Eu sou o salvador dos meus filhos. Eu sou o protetor da minha casa. Não tem mais isso. De modo que os meninos que nascem hoje, eles nem de longe sabem, têm a ideia do que é ser um homem. Não sabem o que é ser homem. Eles sabem o que é ser pirralha, o que é ser... Hoje as mães estão morrendo para salvar os seus filhos. Quem deveria salvar a sua mãe eram os filhos. Cadê os machos? Que é salvador da sua mãe, pelo amor de Deus. As mães estão abandonadas e cadê o macho? Não foi criado para ser macho, foi criado para ser bandido. É o que está sendo enfiado na nossa goela, é o que está sendo enfiado na nossa garganta, é o que os nossos meninos veem o tempo todo. E isso se reproduz no colégio, isso se reproduz na rua, isso se reproduz na festa, se reproduz em todos os ambientes que você vai. O único lugar que você vai ouvir uma história diferente é na TGF. Amém? Você tem que ser macho, irmão. Homens, a sua mãe tem que ter orgulho de você. A sua mãe não tem que perder noites de sono, querendo saber onde está o meu macho. Meu filho é macho. Não, é um moleque. Porque está tirando o sono da sua mãe. Ei, escuta, tu é salvador da tua mãe, tu é Van Damme, cara. Tu é filme fora de moda. Hoje ser homem é ser fora de moda, pois então seja, pelo amor de Deus. Salve a sua mulher. Salve a mulher que você ama. Seja salvador dela. Cuide dos filhos dela. Se você cuidar dos filhos da mulher que você ama, ela vai te amar para sempre. Ela tem um pacto no coração com os filhos que ninguém mais tem. Então, quem salvar os meus filhos é meu herói. Eu vou te amar para sempre. Lindo isso, não é não? É romântico, glória a Deus. Mas é assim que está acontecendo hoje, irmãos. Então, nesse texto que nós estamos lendo, é a primeira vez que aparece a palavra prova, a palavra teste. Mostrando-nos que Deus nos procura e prova para ver se nós o colocamos em primeiro lugar. Ok? Deus vai testar o nosso coração. Para quê? Para saber se nós o colocamos em primeiro lugar. Você é homem, Deus vai provar você, irmãos. Você é mulher, Deus vai provar você. E o que é que Deus está buscando nessa prova? Saber se você coloca Ele em primeiro lugar na sua vida. Agora eu sou capaz de adivinhar que em praticamente todas as situações Deus não está em primeiro lugar. Deus não é a coisa mais preciosa para muitos de nós. Escute que nós estamos tendo em vista essa promessa que o Senhor disse: porque você me amou, eu vou fazer com que os teus filhos possua a porta dos inimigos. O que é que significa dizer? Que os seus filhos não vão ser tragados pelo mundo, não serão tragados pelas drogas, não serão tragados pelo crime, não serão tragados pela violência. Eles não gerarão filhos para o inferno. Nós precisamos que os homens aqui entendam que você tem nações dentro de você. Você tem nações dentro de você. Quem gera menino não é a mulher. É o homem. Está dentro do teu saco. Falei alguma coisa errada? O nome disso se chama sacro escrotal. Então, se eu te chamar de escroto, eu só estou dizendo que tu é macho, que tu tem um negócio aí. Ok? Então, o nome é esse mesmo. Sacro escrotal. Acabou já o tempo. Vocês entenderam a pregação? Então, o que nós estamos dizendo, irmãos? Que você precisa entender que nações estão dentro de você. A mulher que Deus vai te dar, a mulher com quem você vai fazer amor, fazer sexo, na verdade, que não é fazer amor, é sexo. Ela vai ser tua parceira naquilo.
nesse processo, mas o menino está dentro de você. O Senhor falou para Abraão: eu te farei pai de nações. É ele que é pai. A mulher, ela tem um útero, onde aquilo vai ser tornado possível, mas a semente sai dele. Esse tipo de consciência que nós precisamos entender. Ou seja, essa semente que você tem, ela precisa ir para o endereço certo. Sabe, tipo, você não pode mandar pelo correio. Pega aí, pessoal, sementinha. Quem pegar, pegou. Não, irmão, eu tenho que saber qual é o endereço certo que eu estou mandando aquela sementinha, porque ali existe uma nação. Então, a prova aqui é, Deus vai nos testar para saber se o nosso coração é dele. Deus vai nos testar para revelar sobre o nosso amor e lealdade para com ele. Deus vai nos provar para saber se nós devolvemos a ele o nosso melhor. Deus vai a primeira vez que aparece a palavra teste é aqui. Se nós estamos preparados para desistir do nosso Isaac, a coisa que é mais preciosa para nós, a bênção do Senhor que foi dada para nós, se estamos dispostos a abrir mão, o teste vai revelar se a nossa fé está em Deus ou se a nossa fé está no nosso Isaac. Amém? Então o teste de Deus para nós vai só para saber em que lugar Deus está no nosso coração. Pergunta é: que tipo de sacrifício você já fez por Deus? Ou será que toda a vida que nós vivemos, sempre eu é que estava em primeiro lugar? E nunca Deus. Todas as minhas escolhas é baseado em mim. Hoje nós temos um personagem na internet que ele tem uma proposta franca de tirar todos os jovens, o máximo que ele puder, das igrejas. Porque ele diz que é o lugar errado para os jovens estarem na igreja. E ele vai usar todas as suas forças para tirar os jovens da igreja. Péssimo lugar para os jovens estar, segundo ele, é dentro da igreja. Ele disse: nós temos que ser felizes hoje, nós temos que ser felizes agora. Essa história da igreja dizer que nós seremos felizes um dia. Isso é uma idiotice, eu quero ser feliz hoje. São pessoas que estão simplesmente buscando, amados, os seus próprios interesses. Nunca uma pessoa como essa será capaz de oferecer o seu Isaac a Deus. Nunca será capaz de oferecer um holocausto a Deus, um sacrifício a Deus. Aquilo que te custa. Aquilo que custava para Abraão mais do que qualquer coisa era o Isaac. E ele disse: eu dou a ti. O Senhor disse: eu quero o Isaac. Ele disse: é teu. Não titubeou naquilo, ele deu. Nós caímos na porta dos nossos inimigos em vez de conquistar a porta dos nossos inimigos, porque não temos coragem de oferecer Isaac. O nosso Isaac. Nós queremos o Isaac para o nosso deleite, nós queremos o Isaac para o nosso prazer, nós queremos o Isaac para mim preencher, nós queremos o Isaac para ser a minha vida. E Deus diz: oferece para mim. Nossa, que dou nada. E por causa disso nós enfraquecemos. E os nossos filhos também. Porque nós não ofertamos, nós não sacrificamos, nós não fazemos holocausto, nós não levantamos altares. E por causa disso, os nossos filhos estão caindo na porta dos nossos inimigos. E Sara está chorando. E é grande o seu brado, é grande o seu lamento. Ouve-se em todos os povos, ouve-se em todos os lugares. Quantas Saras estão chorando a morte dos seus Isaques. Mas não é morte de Isaac sendo oferecido e sacrificado ao Senhor. É morte de Isaac que está caindo prostrado diante da porta dos seus inimigos. Quando o Senhor disse: por causa da tua oferta, jamais os inimigos destruirão você. Meu Deus, quantos estão dispostos a sacrificar ao Senhor aquilo que te custa?
abrir mão de coisas por causa do Senhor. É o nosso Isaac, a primeira vez que aparece a palavra teste. Quando Deus nos testa, o que é que nós dizemos para Ele? Sim ou não? A palavra hoje é que os pais comecem a desenvolver fé em Deus, para crer nele e sacrificar aquilo que Deus te pede. Pastor, e o que é que Deus me pede? Isso é muito particular, irmãos. Às vezes Deus vai dizer para uma mãe, sai do seu trabalho e vai cuidar do seu filho. Não, Senhor, vamos passar necessidade. O que fez a promessa é suficiente para cumprir. Obedece. Porque senão, depois você vai chorar a morte do seu filho Isaac. Aquele a quem você muito ama. Então, o que é que você está disposto a colocar no altar de Deus? Ouvir Deus falar com você no coração e você obedecer. Quantas vezes o Senhor está chamando você dizendo, eu quero que você entre mais em oração. E você diz, eu não tenho tempo. Ah, meu Deus. Se Deus está dizendo, eu quero que você ore, irmãos, é porque precisa orar. Deus está anunciando o futuro desde o começo. Ele sabe o amanhã, você não sabe. Nós não sabemos. Então, se Deus pede algo, é melhor fazer. É melhor fazer. A outra coisa que aparece aqui pela primeira vez é a palavra amor. Primeira vez que aparece a palavra amor. E surpreendentemente é o amor de um pai por seu filho. Novamente, quando aparece a palavra pela primeira vez na Bíblia, o Senhor está dando o contexto para você entender o que é que significa amor. Amém? Amor. E o amor que aparece aqui é um amor sacrificial. Não é um amor do tipo, eu estou a fim de amar. Não, é um amor sacrificial. É você meter a mão no seu coração dilacerado e arrancar e dar ele ao Senhor. Não é aquele amor tipo, eu gosto tanto de você. Eu não vivo sem você. Você é a paixão da minha vida. Não. Isso não chega nem aos pés. É ridículo diante do que é que significa amar. O tipo de sacrifício que está envolvido no sentido da palavra amar. Vocês vão dizer que eu estou assistindo muito filme. Mas eu vou falar de um outro filme chamado Cavaleiros do Apocalipse. Falei com nossos casais. Falei com os nossos casais lá no nossa comunhão de PG de casais. Que nós tivemos lá em Moitas, o paraíso particular da família Batista. Lindo lugar. E nós tivemos lá um momento bonito de mesa entre os casais. Havia algumas Martas que não estavam lá, mas algumas Marias ficaram. E ouviram, assim, compartilharam com a gente sobre momentos muito preciosos. E lá eu compartilhei sobre essa história do filme Os Cavaleiros do Apocalipse. É um filme policial. Ele fala sobre crime, investigação. Está havendo mortes e o cara está investigando. E quando ele chega no final do filme, no desfecho do filme, vocês não vão assistir o filme porque eu vou contar. No final do filme, ele está seguindo aqui o Cavaleiro da Morte, né, de Apocalipse, Cavaleiro da Morte, aí tem o Cavaleiro Amarelo, Cavaleiro Vermelho, não sei o quê. O cara estava seguindo a Bíblia para cometer os seus crimes. No final, o roteiro do filme conta que o policial, ele havia perdido a sua esposa para o câncer. E os seus filhos, tinham 2 filhos, eles odiavam o pai, o mais velho odiava o pai, tinha ressentimento com o pai, porque no dia que sua mãe morreu, ele estava trabalhando.
que esse cara era consumido pelo trabalho e não atendia a atenção da sua esposa e nem olhava para os seus filhos. A mulher morreu de câncer, no dia de sua morte, ela morreu só, sem ele. E os meninos ficaram muito mal com o pai por causa disso. E o pai continuava carregando a sua profissão, a sua vida, carregando a consciência de que não esteve presente na hora que a sua esposa mais precisava e nem dava a atenção aos seus filhos que precisavam. Então, ele simplesmente vivia, sobrevivia, cheio de culpa, cheio de coisas. Ele continua investigando. Os assassinatos eram cometidos com tortura, o cara ficava pendurado por anzóis. Todas as vítimas penduradas por anzóis eram perfuradas para sangrar e asfixiar até a morte. Quando chega no último personagem, era o filho do próprio policial. Quando ele chega diante daquela cena que vê o seu filho perfurado, sangrando e pendurado por anzóis, ele entra em pânico, entra em horrores por ver o seu filho naquela condição. Ele foi sedado e estava amarrado por uma algema, quebra a cadeira e consegue atirar e derruba o seu filho, ainda em vida. E ele corre e abraça o seu filho e diz: me perdoe. Mas enquanto eles estavam falando, o filho estava dizendo: você pensa que eu sou o último? Na verdade, o menino, ele era um dos que tinha aderido a essa loucura dos cavaleiros do Apocalipse, que ia plantar morte na terra. O menino era uma espécie de filosofia, uma espécie de seita, sei lá, alguma coisa assim, que o menino fazia parte por causa do seu ódio, do seu ressentimento que ele tinha com seu pai e aquela coisa toda. Então, enquanto eles estão brigando um com o outro e o menino morrendo e o pai não quer perder o filho, ele diz: filho, me perdoa, eu estou voltando. E ali tem uma cena muito linda. Mas o menino fala: você pensa que eu sou o último? Na verdade, eu sou o primeiro. Eles estão esperando que eu morra para que a partir de mim, milhares aos milhares, se levantem na terra. Cavaleiros da morte. Quem era esse menino? Era exatamente um menino ferido com o pai, rejeitado com o pai, irado com o pai, ressentimento com o pai, sem a presença do amor do pai, nem pela sua mãe e nem por eles mesmos. O pai era casado com o seu emprego, o pai era casado com a sua vida particular, menos com eles. E o que ele estava dizendo: eu sou o sacrifício que a partir de mim, aos milhares, irão se levantar na terra, sendo os cavaleiros da maldição, da morte na terra. Eu disse: cara, isso é profético, isso é realmente bíblico. É mesmo assim que acontece. Então, aos milhares nós temos hoje, o filme não termina assim, vou dizer para vocês o fim. Ele consegue salvar o filho não morre, ele conseguiu ainda há tempo de salvar o seu filho, e logo na cena seguinte, o seu filho está recuperado, saiu do hospital, e agora o pai está dentro de casa. O espírito da morte e da maldição está operando no mundo por causa da ausência paterna. Porque os pais não estão em casa. Porque os pais não estão amando os seus filhos. A primeira vez que aparece a palavra amor aqui, na Bíblia, para a gente entender o que significa, é a relação de um pai com um filho. Não é da mãe. As mães não se ofendam. Mas é o amor do pai. Esse é que é o grande bucho. Porque para as mães amar é fácil, sim ou não? Para as mães amar é fácil. Assim, gente, me desculpa, eu estou falando, pode ser que algumas mães aqui tenham muita dificuldade de amar os seus filhos. Mas via de regra, para vocês terem ideia, no Dia das Mães, é recorde de venda. Todos os filhos querem honrar suas mães. Isso aí todo mundo sabe disso. Dia dos Pais.
Se você é crente, você vai lá pela fé. Vou te amar porque Deus disse. Tem que amar, irmão. Tem que amar, irmão. Tem que amar, irmão. Não só de palavra, mas de coração. Toma. A gente canta aquela música antiga, não é? Batatinha quando nasce, espalhada rama pelo chão. Guardei papai no bolso, mamãe no coração. O bolso se rasgou-se, papai caiu no chão. A mamãe que é mais querida, eu guardei no coração. Vamos cantar o poema? Diga comigo, batatinha quando nasce, espalhada rama. Era assim que a gente contava quando era criança, não era não? Espalhada rama. Na verdade, o sentido é espalha a rama. Mas a gente não tem graça dizer espalha a rama. Tem graça dizer espalhada a rama, não? Então vamos lá de novo. Batatinha quando nasce, espalhada a rama pelo chão. Guardei papai no bolso, mamãe no coração. O bolso se rasgou-se, papai caiu no chão. A mamãe que é mais querida, guardei no coração. Esses eram os poemas que a gente cantava quando a gente era criança, fazendo brincadeira no terreiro. A gente cantava essas coisas. Mas a expressão, a palavra amor que aparece na Bíblia pela primeira vez, portanto trazendo o seu sentido real, verdadeiro da palavra amor, era o amor de um pai por um filho. De modo que a maldição na terra, o espírito de morte na terra, é em função da ausência deste amor. Como no filme policial, o homem era casado com o seu trabalho, não com seus filhos. E por causa disso, aquele menino tinha entrado por causa da sua revolta para se tornar um cavaleiro do Apocalipse e plantar a morte e a maldição na terra. É isso que nós estamos vivendo, queridos. Lá no filme diz que aos milhares nós estamos nascendo na terra, e é verdade. Esses jovens revoltados, tudo é falta de um pai. Por exemplo, como a mulher estava falando lá em Beberibe, ela disse, olha, um pai de 15 anos, a mãe de 15 anos não sabe o que fazer com o menino. E um dos jovens lá estava atribulado, dizendo, minha mãe não deixa eu fazer nada. Me diz que eu tenho que estar em tal hora em casa. Aí a mamãe perguntou, quantos dos seus colegas dizem a mesma coisa? Ele disse, nenhum, só eu. Sabe o que significa dizer? Que a mãe deles e o pai deles, bulufas. Se exploda que eu não tenho nada a ver com você. Porque o pai que se importa, o pai que ama, ele chama para perto e diz, cabra safado, osso duro de roer. Pega um, pega geral, também vou pegar você. Tropa de elite. Papai chega lá com aquele boné a caveira. Outro filme. Gente, eu tenho que pregar da Bíblia. Eu não mais... Ah, Jesus, misericórdia. Outro filme. Misericórdia, Jesus. Misericórdia. Mas vocês entenderam alguma coisa? Eu estou dizendo para vocês filmes selecionados, ok? Não assistam qualquer um. Assista o que eu disse que tem coisa boa em algum lugar lá, você pode ver coisa boa. Amém? Então, gente, a primeira vez que aparece a palavra prova e a primeira vez que aparece a palavra amor. A prova significa o que é que você está disposto a entregar. Que altar você está disposto a construir e colocar sobre ele e queimar diante do Senhor. Aqui está, irmãos. Ó. É isso aqui. Amém? Entregue o seu Isaac a mim.